Olá, professores! Vamos agora ver como produzir questionários online utilizando um aplicativo da Google chamado Forms, ou Formulários Google. Vamos lá! Bom, uma das formas de acessar o Forms é por meio aqui do Drive, certo? Você vem aqui no ícone de aplicativos da Google, tem esses 9 pontinhos, clica nele e procura aqui o Formulários, certo? Mas como estamos utilizando o Classroom para administrar as nossas atividades e aulas com as turmas, eu vou mostrar aqui a partir do Classroom. Vou utilizar aqui como exemplo minha turma do primeiro D. Bom, você deve vir no tópico Atividades e clica aqui em Criar. Em seguida eu vou criar aqui uma atividade. Vou dar um título aqui para essa atividade, né? Atividade de Física. Como sou professor de Física, vou nomeá-la desse modo, certo? Bom, se você já tiver, né, o formulário produzido, seu questionário online, você basta clicar aqui, né, e carregá-lo diretamente do Drive, certo? Mas como vamos partir do início, você vem aqui em Criar, aqui Formulários. Certo? Então ele vai carregar um formulário aí do zero. Veja que ele está criando aqui um resumo, né? Certo? Então vou clicar aqui em cima e ele vai abrir aqui o ambiente, né, de todas as questões. Bom, eu vou vir aqui em cima e dar um nome para esse formulário, para o arquivo, certo? Esse arquivo aqui eu vou chamar de atividade de física, novamente. Você pode chamar da forma como você achar melhor, certo? Então aqui a gente tem o título, certo? A descrição do formulário. E eu tenho aqui a primeira pergunta, pessoal. Veja bem, para a elaboração das questões existem algumas opções. Você pode produzir questões com resposta curta, com resposta longa, chamada de parágrafo, questões de múltipla escolha, em que somente um item poderá ser marcado, questão com caixas de seleção nos itens, ou seja, mais de um item poderá ser marcado, questão com lista suspensa, aparecerá somente o ícone do seu leitor e quando clicado surgirão os itens. Questão que envolva o upload de arquivos, ou seja, o carregamento de imagens, áudios, vídeos e etc. Escala linear, grade de múltipla escolha e grade de caixas de seleção. Essas grades aqui podem ser feitas aquelas questões de associação de afirmativas e itens. Você pode inserir aqui a data e o horário. Bom, esse mais aqui serve para você adicionar perguntas. Aqui você pode importar perguntas de outros formulários que você já tenha produzido. Aqui a gente pode adicionar título, descrição ou textos. Podemos adicionar imagens, vídeos e seções em casos de questionários com muitas questões ou questionários que você queira separar por disciplina ou área do conhecimento. Para que vocês entendam melhor, eu vou fazer um questionário com 5 questões. Eu comecei aqui com o título da atividade, atividade de física. Vou colocar aqui algumas informações a mais. Coloquei aqui o nome da escola, Sales Campos, tá o tema do conteúdo abordado, certo? As questões e as turmas, primeiros anos, as quais é destinado a essa atividade, certo? A primeira pergunta eu vou pedir para saber o nome do aluno, certo?
Pronto, eu vou selecionar aqui uma resposta curta. Certo? Aqui já é suficiente para que o aluno coloque seu nome. Eu vou deixar aqui a pergunta como obrigatório. Certo? Existem aqui também mais algumas opções que eu vou explicar no decorrer das questões. Se você quiser adicionar uma descrição a essa questão, eu vou adicionar aqui, você pode adicionar algo a mais, né, relacionado à questão. Certo? Vou adicionar outra pergunta. E nessa segunda pergunta, eu vou querer saber qual é a turma do aluno, certo? A gente sabe que é dos primeiros anos, mas se a escola tiver A, B, C, D ou E, então, para essa daqui eu vou escolher, que eu acho bastante interessante, a lista suspensa. Então, vou botar aqui a turma A, primeiro A, né? Vou colocar aqui só para reforçar. Primeiro A. Vou agilizar, vou copiar e colar. Primeiro B. Primeiro C. Primeiro D. Primeiro E. Então, aqui eu estou digitando os itens, certo, a serem selecionados pelos alunos. Então, aqui a gente tem inicialmente o nosso cabeçalho. Se eu quiser fazer uma sessão só com o cabeçalho e depois uma outra sessão com as perguntas, também é interessante. Vamos fazer o seguinte, eu vou adicionar uma sessão aqui. Pronto. Essa primeira pergunta, eu vou fazer uma pergunta, uma questão aberta, certo? Eu vou inserir um vídeo, que eu já tenho um vídeo aqui do YouTube. É um vídeo com a explicação sobre o movimento acelerado e retardado. Então, eu vou copiar o link desse vídeo. Eu vou adicionar aqui no formulário do seguinte modo. Ó. Eu posso adicionar aqui, ó, nesse item aqui, adicionar o vídeo, certo? Como eu copiei o URL dele, eu vou colar aqui nesse campo. Apareceu aqui o resumo do vídeo. E vou selecioná-lo. Pronto. Então esse vídeo eu vou colocar aqui antes da questão, certo? Vou botar aqui o tema. Bom, aqui eu ainda posso ajustar o vídeo aqui, certo? Posso colocar no centro, né, do formulário. Você clica aqui. Eu posso ampliar aqui também o tamanho um pouco. Então, como eu tinha dito, a primeira questão será uma questão de resposta longa. Vou colocar aqui, né? Pronto. Essa será a primeira questão. Vou botar aqui pergunta obrigatória. Segunda questão, já tenho ela feita aqui. Será uma questão objetiva. Veja que a questão tem uma figura, né? E essa figura ela é indispensável para a questão, certo? Então você pode vir aqui, ó, nesse íconezinho, ao lado do texto, ou melhor, ao lado do enunciado da questão, você clica e eu vou carregar essa figura, certo? Vou fazer o upload. Eu já deixei ela prontinha aqui no meu computador. Pronto, está aqui a imagem. Vou centralizá-la. Pronto. Acho que eu vou diminuir um pouquinho o tamanho. Pronto. E agora, nas opções, né? Ó, o legal é que a gente pode copiar e colar os itens que eles já ficam separados em cada opção. Veja, certo? Como é uma questão objetiva, o que é que a gente vai ter que fazer? Eu tenho que marcar a resposta correta, certo? Depois eu vou mostrar como fazer isso. Vamos adicionar mais outra questão. Para a terceira questão, farei uma questão com
caixas de seleção, certo? Onde mais de um item poderá ser marcado. Vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esses mesmos itens que eu tenho aqui, é só para demonstração, certo? Vou selecionar os itens da outra questão, da continuação aqui, de uma outra questão. E vou juntar as duas questões que eu tinha, certo? Copiei, colei, ó, já fica todos os itens separados, então é bem prático. Não precisa você digitar item por item. Então vou colocar certo. Se você quiser adicionar a figura novamente, também pode ser adicionado. Então está aqui a nossa terceira questão. Tem 10 itens aqui, ele vai marcar os corretos, certo? Deixar ela obrigatória. Vou adicionar aqui mais uma questão. Que ela ficou aqui acima. A gente pode simplesmente puxar aqui para baixo. Na quarta questão, eu colocarei uma questão em forma de imagem. Eu pesquisei aqui uma questão no Google. Essa questão envolve gráficos, né? Então é mais fácil que você coloque, devido aos gráficos, a questão em forma de imagem. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar o endereço da imagem, certo? E não copiar a imagem. Você tem que copiar o endereço aqui, ó, como eu estou fazendo. Voltar aqui, clicar no ícone da imagem. E vamos adicionar a imagem por URL, certo? Você vai clicar aqui, URL, e colar o endereço. Veja que apareceu aqui, ó, a questão, e inserir a imagem. Pronto, ó, ficou bem aqui. Para completar a questão, certo? Aqui eu posso deixar a quarta aqui ou não. Eu vou colocar os itens, né? Como eu já tenho aqui a figura A, B, C, D e E, né? Então simplesmente eu vou botar A aqui, B, C, D e E. Vou adicionar a quinta e última questão. Bom, para a quinta questão, colocarei uma questão em que eles precisarão fazer o upload de arquivos. Vou colocar uma questão relacionada à terceira questão. Envie-me os cálculos relativos à questão 3. Então, para ser um pouco mais prático. Bom, aqui a gente pode selecionar os tipos de arquivos. Né? Eles podem me enviar os cálculos em documentos de texto, em PDF, ou colocar em imagens e em desenho. Pronto. E no máximo um arquivo, tamanho máximo 10 MB. 10 MB já é suficiente para um arquivo somente com um cálculo simples dessa questão, certo? Vou colocar como obrigatório. Pronto, pessoal, estamos aqui ó, com as 5 questões já elaboradas, né? Bom, o que é que vamos fazer agora? A gente tem que criar um teste, certo? Para que possamos adicionar a pontuação da atividade. Então, a gente vem aqui ó, em configurações e vamos aqui em testes, criar teste, vou criar um teste, certo? E já eu volto para explicar esses detalhes aqui das configurações. Então vamos aqui para a primeira questão, né? Questão 1.
Essa questão aqui, a gente tem que clicar aqui em chave de resposta. Como ela é aberta, não tem o item correto para marcar, mas eu vou colocar ela valendo como 2 pontos. Então eu clico concluído. A segunda questão já é objetiva. Então vou aqui em chave de resposta e então vou marcar o item correto da questão. O item correto dessa questão é o item C, movimento retilíneo acelerado. Então marca aqui. Veja que ficou aqui destacado como item correto. Tem que ter cuidado porque ele admite mais de um item correto, certo? Apesar da questão ser de múltipla escolha, ou seja, somente um item será marcado. Então, clicar aqui de novo, retirar, concluir. Aliás, eu esqueci de colocar pontuação, né? Clicar aqui de novo, chave resposta, colocar 2 pontos, concluir. Pronto, vamos à terceira questão. A terceira questão, como eu tinha dito, né, ela envolve aqui caixas de seleção, né? Então ela tem mais de um item correto, que é o item C, movimento retilíneo acelerado, e uma aceleração, deixa eu ver aqui a questão, de 30 km por hora ao quadrado, e o item E. Então tem 2 itens aqui, certo? Como é a pontuação? Vou botar 2 pontos. Então, pronto, pessoal. Essa questão eles obterão os 2 pontos se marcarem os 2 itens corretos. E a quarta questão, vou marcar aqui a chave resposta, é uma questão objetiva. Vou colocar aqui o item correto como sendo o item E, certo? E a última questão, vou adicionar a pontuação também, de 2 pontos. Então, finalizamos as questões. Temos o total aqui de 10 pontos. Né? Eu atribuí 2 pontos a cada questão. Para visualizarmos o questionário, basta a gente clicar nesse olhinho aqui, certo? Ele vai abrir em uma nova aba o questionário. Então está aqui, o nome do aluno e a turma, né? É o que pede na primeira sessão. Vou colocar aqui meu nome. Se eu clicar próxima, sem marcar a outra pergunta, veja que não dá prosseguimento ao questionário e ele destaca aqui a pergunta que não foi respondida. Destaca de vermelho, né? Então vou clicar aqui e selecionar a turma. Vamos supor que ele seja do primeiro A. Bom, está aqui o vídeo, né? Que eu coloquei. E a primeira questão, então ele vai responder aqui. Vou colocar aqui qualquer coisa só para... A segunda questão, a questão objetiva. Então, vou marcar aqui por essa questão o item C. A terceira questão, né, com caixas de seleção nos itens, então ele poderá marcar aqui até todos os itens se quiser, vou deixar só esse. A quarta questão, está aqui, ela está em forma de imagem, né, devido aos gráficos, então mas está bem visível, né, então vai marcar o item correto, eu vou marcar aqui um item qualquer, item E. E a quinta questão, o aluno deverá adicionar o arquivo, né, de imagem ou de texto, certo? Vou fazer o upload aqui do arquivo no meu computador, mas se o arquivo estiver no Drive também pode ser adicionado diretamente. Vou colocar aqui qualquer imagem que é só para exemplificar, certo? A atividade. Fazer o upload, então vai carregar aqui o arquivo. Pronto. Ao final, responder todas as questões, o aluno deverá clicar em enviar. Então, a resposta foi registrada. A gente ainda não viu a questão
das configurações, mas do jeito que ficou, ele disponibilizou ver a pontuação, ou seja, o resultado, certo? Então aqui, ó, do jeito que está, o resultado foi 4 pontos de 10, né, do total de 10. Mas tem um seguinte aqui, certo? Aqui tem questões objetivas e questões subjetivas, né? O professor ainda deverá fazer a correção aqui da quinta questão e da primeira, certo? Quando eu fizer essa correção, então a pontuação será atualizada. E um detalhe interessante, ó, aqui na terceira questão, que é os itens em caixas de seleção, né? Ele só pontua se acertar os 2 itens simultâneos. Ou seja, aqui ele acertou um item, mas não acertou o outro item. Então a pontuação foi 0. Vamos agora ver as respostas registradas. É só vir aqui, ó, no tópico respostas. Por enquanto só tem uma resposta, né? Esse primeiro tópico é o resumo, ou seja, aqui o professor contará, né, com uma análise estatística dos acertos e dos erros em formas de gráficos e textos, certo? E aqui no individual, tópico individual, ele poderá ver as respostas de cada aluno. E ainda atribuirá a pontuação das questões subjetivas, né? No questionário que eu fiz, ó, faltou eu atribuir aqui, ó, eu supor que o aluno mereceu 1 ponto, essa é a resposta. E a quinta questão, vou supor que foi totalmente correta, 2 pontos. Você vem aqui, ó, embaixo, salvar. Veja que a pontuação dele foi atualizada. Ele tinha 4 pontos, agora ele subiu para 7 pontos, né? Foram adicionados 3 pontos. Certo? Vejam o seguinte, aqui no tópico respostas, há a possibilidade de você desativar o formulário, certo? Se eu desativar aqui, então ele vai deixar de aceitar respostas. Eu vou voltar aqui no formulário só para a gente ver como é que fica. Vou pedir para enviar outra resposta. Percebam, o formulário Atividade Física não aceita mais respostas. Entre em contato com o proprietário, professor, né? Se achar que isso é um erro. Pronto. Certo? Também há a possibilidade da gente baixar todo esse resultado em uma planilha, certo? Essa planilha ela é gerada lá no Drive, certo? Ela fica salva no Drive. E aí você vai fazer a sua análise pelo Google Planilhas, certo? Ó, pode fazer o download das respostas em CSV. Esse arquivo aqui não é bem um arquivo de planilhas, né? Como a do Excel, mas ele pode ser transformado, certo? E pode imprimir também as respostas. Então, vamos agora para as configurações do formulário. Você vem aqui nessa engrenagem, clica, abre essa janela. O primeiro tópico é o geral. Ele pergunta aqui inicialmente se a gente quer coletar os endereços de e-mail dos alunos, certo? Para que serve isso? Para que eles recebam uma cópia em PDF de suas respostas em seus e-mails. Aqui a gente ainda pode selecionar sempre ou somente se o aluno solicitar, né, essa cópia das respostas. Em seguida, restringir aos usuários em Secretaria da Educação do Estado do Ceará e das organizações confiáveis. Como está selecionado aqui, isso significa que somente poderá responder o formulário os alunos que tiverem logados, né, em suas contas institucionais Google.
certo? Podemos também limitar a uma resposta, né? Então essas duas funções aqui, ó, só servem se o aluno tiver feito o login, certo? Bom, logo abaixo a gente tem aqui, os participantes podem editar após o envio, ver gráficos de sumário e respostas. Né? O que é que significa isso aqui? Né? O aluno já respondeu o formulário, o questionário, e enviou sua resposta. E aí depois ele queira editar, né? Certo? Ele mudou de opção e queira mudar alguma das suas respostas. Já ver gráficos e sumários de respostas. É assim que ele enviar as suas respostas, aparecerá um botãozinho que ele poderá ver os itens mais marcados, né? Ou seja, as respostas mais marcadas e respondidas pelos outros alunos, certo? Vamos aqui no segundo tópico, apresentação. Mostrar a barra de progresso é uma barrinha que aparece à medida que o aluno vai avançando no questionário, certo? Aqui você pode embaralhar a ordem das perguntas. Eu não mostrei nesse vídeo, mas também podemos embaralhar a ordem dos itens, certo? E aqui mostrar o link para outra resposta. Não podemos marcar aqui esse de mostrar o link para outra resposta, porque aqui em geral a gente limitou a somente uma resposta, certo? Se eu desmarcar aqui, voltar aqui, ó, o link já é possível de ser selecionado, certo? E aqui mensagem de confirmação. Já existe essa mensagem automática, ó, sua resposta foi registrada. No entanto, se você quiser colocar uma mensagem sua, também há essa possibilidade, certo? Só voltando aqui no geral, ó, essa questão da coleta de endereços de e-mail, pessoal, para quem realiza as suas atividades dentro do ambiente do Classroom, é importante marcar esse item. Por quê? Se esse item estiver marcado, é possível você importar as notas, as pontuações obtidas pelos alunos para dentro do Classroom, ou seja, para o administrativo de notas do Classroom. Certo? Agora, se esse item não tiver marcado, né, então isso não será possível, né, porque essa importação das notas ocorre por meio dos e-mails, né, os e-mails institucionais. Bom, e o último tópico aqui, que é o de testes, necessário para poder atribuir pontuações às questões, certo? Logo abaixo aqui a gente tem o modo bloqueado em Chromebooks. Esse item aqui bloqueia a abertura de outras páginas da internet, né, para que o aluno não cole ou pesquise em outras páginas, certo? Temos também aqui liberar nota imediatamente após o envio ou posteriormente, depois da revisão manual, certo? Então isso aqui é opcional, certo? O professor faz do jeito que ele achar melhor, né? Geralmente a gente coloca posteriormente, né? Depois da revisão manual, até porque quem faz questões abertas, dissertativas, né? Precisa realizar a correção para depois enviar a nota. E por último a gente tem aqui, ó, as pessoas que responderem podem ver. Aqui você pode optar por verem as perguntas erradas, as respostas erradas, optar em ver as respostas corretas e ver os valores, ou seja, a pontuação, né? Se eu desmarcar aqui todos esses itens, o aluno poderá ter o recibo de suas respostas, né? Ou seja, receberá aquela cópia em PDF em seu e-mail. No entanto, chegará sem apontar as respostas erradas, as respostas corretas e a sua nota, né? A sua pontuação. Certo? Ao final você vem aqui, salva. Também podemos personalizar a cor e o tema do formulário. Basta vir aqui, ó, nesse ícone,
Então aqui, ó, tem diversas cores, né, que você pode modificar aí, colocar seu gosto. Tem estilos de fonte, ó, vou colocar esse divertido. E podemos também adicionar imagens de cabeçalho, certo? Aqui já existe algumas pré-definidas, certo? Já disponibilizadas pelo Forms. Vou colocar essa daqui. Ou você também pode criar sua imagem, certo? E colocar aqui no formulário, certo? Bom, vamos ver como é que ficou aqui. Está aqui, né, o formulário personalizado. E por fim, como fazer para compartilhar esse formulário com os nossos alunos? Você vem aqui no botão enviar, certo? Existe aqui algumas possibilidades de você enviar esse formulário. A primeira é enviar por e-mail. Você tem que digitar o e-mail, né, dos alunos, dos estudantes. É um pouco inviável, né, porque temos muitos alunos. A segunda forma é você clicar nesse ícone do meio. Ele lhe fornece aqui o link da atividade, certo? Você pode selecionar também a URL curto, né? Pronto. E você vai copiar esse link e compartilhar pelos diversos meios aí, né? Pelas redes sociais, pelo Classroom e etc. Esse último ícone aqui permite inserir, né, esses formulários, esses questionários em páginas, blogs e etc. Bom, pessoal, era isso que eu tinha a apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido com as explicações. São muitos detalhes, mas com a prática vocês vão dominando e conhecendo mais os recursos do Google Forms. E continuem assim, assistindo os vídeos com explicações sobre o Classroom e os aplicativos da Google. Até mais!